Bom, pessoal, a aula de hoje é sobre medição de demanda. Na aula passada, eu apresentei para vocês um exercício e no final eu mostrei qual que era a demanda daquele circuito. E o que seria a demanda então? Como que se mede a demanda e por que se mede a demanda? Então o assunto de hoje vai ser medição de demanda. Bom, vamos fazer aqui no início da aula algumas definições importantes, né? O que é energia? A energia a gente sabe que é a medição de potência no tempo, né? Se eu tenho um consumo ali de uma certa potência durante um intervalo de tempo, eu tenho o que? A minha energia. Essa energia também é conhecida como consumo. Ela vem definida na minha fatura de energia como consumo. Então, como que eu posso calcular isso? Vamos dar um exemplo para poder ficar mais fácil. Se uma instalação industrial, o motor de potência de 30 kW opera durante 30 minutos, o consumo ou energia será dado por quem? Então, o meu medidor lá de faturamento vai registrar quanto de consumo se esse motor de 30 kW ficar ligado durante 30 minutos. Então é só fazer o seguinte, a energia ela é igual ao consumo, que ela é igual à potência vezes o tempo. Nesse caso, o meu tempo é de 0,5 horas, já que meu consumo ele é dado em kWh, né? Então, consumo vai ser igual a 30 kW, que é a potência ali do motor que está ligado. Vamos dizer que é uma potência constante, tá? Ela não altera ao longo do tempo, vezes 0,5 horas, então eu tenho 15 kWh já registrado no nosso medidor de energia. Agora eu pergunto, o que é a demanda? O que vocês acham que seria a nossa demanda? Bom, vamos lá, eu tenho a definição aqui, ó. Demanda, média das potências elétricas ativa ou reativa, solicitada ao sistema elétrico pela parcela da carga instalada em operação na unidade consumidora, durante um intervalo de tempo especificado, expressa em kW, não é kWh, tá? KW, demanda em kW, e kWh reativo, que é o nosso kVAR, que seria a nossa potência reativa, respectivamente. Então vamos olhar, a demanda, ela representa uma parcela da carga instalada. Então eu vou ter ali uma carga instalada X, se eu ligar todos os meus equipamentos da minha indústria ou da minha casa, isso seria a potência da minha carga instalada. Mas nem sempre tudo funciona ao mesmo tempo, né? Eu não vou ligar o liquidificador junto com a geladeira, junto com uma lâmpada, junto com o chuveiro, junto com o computador. Essas cargas elas vão oscilar ao longo do dia. E essa parcela dessas cargas ligada ao mesmo tempo, a gente chama de demanda, tá? E essa medição é feita durante um intervalo de tempo que no Brasil é definido como 15 minutos. A cada 15 minutos eu tiro ali a minha medição de demanda. Então, a demanda é a potência média durante um intervalo qualquer de tempo medido por aparelhos integradores, ou medidor de demanda. Então, ele vai pegar ali dentro de um período de 15 minutos e vai analisar essa potência variando ali ao longo dos 15 minutos, vai integralizar isso e vai te dar um valor de demanda medido dentro desse período de 15 minutos no Brasil. Ó, em uma conta de energia elétrica, a demanda aparece com o seu valor expresso em quilowatts. Então, cuidado, muita gente confunde na hora de falar ou na hora de escrever. Consumo, quilowatt-hora. Demanda é a mesma coisa que a minha potência ali, ó, que seria quilowatts, tá? Só que dentro de um período de 15 minutos. Vou pegar o exemplo da aula passada, ó. Consideremos essa indústria. Lembra da aula passada? Eu tinha um motor de 12 kW por 10 minutos, um motor de 15 kW durante 6 minutos, um motor de 20 kW por 15 minutos, de 30 kW por 12 minutos, sistema de iluminação de 50 kW durante 15 minutos, sistema de ar-condicionado de 10 kW durante 15 minutos. Nesses 15 minutos, a indústria teve um consumo de energia elétrica dado por quanto? A gente calculou isso na aula passada, que foi quanto? Vamos pegar aqui. 29,5 kWh. Foi basicamente pegar a potência e multiplicar pelo tempo que essa carga ficou ligada, certo? Mais a outra potência vezes o tempo e assim por diante. Eu tenho então o meu consumo. Olha que a minha potência de carga instalada, se eu somar todas as potências dessa indústria, e considerando que essa aqui seja todas as cargas que existem na indústria, não existe mais nenhum outro tipo de carga, a minha carga instalada seria de 137 kW. O consumo foi de 29,5. E como que eu calculo a demanda? Então a demanda ela vai ser o meu consumo no tempo. Então se eu tenho ali 29,5 kW, num tempo de 15 minutos, isso me dá uma demanda de 118 kW. Então basicamente ela representa ali o 118, a potência das cargas ligadas ao mesmo tempo
nesse período de 15 minutos. Então, se eu fosse ligar todas as cargas ali, ó, ao mesmo tempo, daria 137 kW. Mas teve carga que ficou ligada 6 minutos, teve carga que ficou ligado 10, teve carga que ficou ligado 12. Então, a minha demanda ali medida foi 118 kW, tá? O valor de demanda, então, que representa seria 118 kW. Então, basicamente, ele é o consumo dividido pelo meu intervalo de tempo. Se eu tenho, então, a minha demanda medida, que alguns medidores de energia, né, eles me dão o valor em demanda, basta eu multiplicar pelo intervalo de tempo, eu vou ter, então, o meu consumo. Então, eu vou mostrar no final da aula, as memórias de massa, ela vai te dar a potência em quilowatts das fases, fase A, fase B e fase C, a potência medida em 15 minutos. Essa potência medida em 15 minutos é sua demanda. Essa demanda vezes o 0,25, você tem o valor do consumo. Se você somar, então, todo esse consumo ao longo da medição, né, ao longo de um mês, você tem aí o consumo de potência ativa do mês. No finalzinho da aula eu vou mostrar a memória de massa para vocês entenderem melhor isso aqui. Que demanda é essa? Por que, professor, que demanda é essa? Porque existe vários tipos de demanda, definição, né? Vamos ver? Ó, a demanda máxima é a demanda de maior valor verificado durante um certo período. Vamos pensar em 30 dias. Qual foi a demanda máxima? Qual foi a maior demanda? Qual foi o dia, a hora, né, do mês que eu liguei mais carga ao mesmo tempo? Isso seria a minha demanda máxima. Assim, se tivermos, por exemplo, os seguintes valores para a demanda, cada uma durante 15 minutos, então vamos lá, exemplo. Primeira demanda, 30 kW, segunda demanda, 20 kW, terceira, 35 e quarta, 20 kW. Qual que é a demanda máxima? Óbvio, né? 35 kW seria a minha demanda máxima. Como é de 15 em 15 minutos, eu vou falar para você ali que foi uma medição de 1 hora, né? Primeiros 15 minutos deu 30, depois os outros 15 minutos deu 20 e assim por diante. O terceiro valor, que seria o 30 kW, nesse caso, então, seria a minha demanda máxima. E a demanda média? Vamos ver a definição. Definimos a demanda média como sendo a relação entre a quantidade de energia elétrica consumida durante um certo período de tempo em quilowatt-hora e o número de horas do mesmo período. Assim, no exemplo dado no item anterior, temos para o período de 1 hora o seguinte valor para a demanda média. Então vamos lá. Demanda média vai ser quem? O 30, né, que é a potência, que foi dada em demanda, vezes 0,25, que seria 15 minutos, mais o 20 vezes 15 minutos e assim por diante. E divido pelo tempo, né? 15 minutos do primeiro, 15 minutos do segundo. Então, basicamente, ali eu teria 1 hora. Ou basta somar, então, minhas demandas e dividir pelo número de demanda que eu tenho, né? Eu tenho 4 valores de demanda. Então, se eu somar todas elas e dividir por 4, também daria a minha demanda média de 26,25 kW. Então, eu tenho a demanda máxima, que é 35, e agora eu tenho a minha demanda média, que é 26,25. Se você olhar esse gráfico, o que você vai identificar aqui, ó? Eu tenho a minha demanda máxima, que foi identificada por essa linha sólida, e eu tenho a minha demanda média, que foi identificada pela minha linha tracejada. Então, eu tenho o consumo medido em 24 horas. Cada barrinha dessa representa 15 minutos de medição. Então, é assim que funciona a medição de demanda. Então, eu tenho ali a minha potência, tá? Que é a minha demanda. Cada medição dessa aqui representa a minha demanda, ok? De 15 minutos. E a minha carga foi variando ao longo do dia. Então, chegou um período aqui das 8 horas em diante. Eu atingi uma demanda máxima aqui. Depois, no horário de ponta, que a energia fica mais cara, houve uma redução do consumo, né? Então, reduziu a demanda. E depois que passou o horário de ponta, ele começou a subir um pouquinho mais. Então, tá vendo que eu tenho uma variação aí entre o valor médio, né? Minha demanda média, e a minha demanda máxima. A gente vai ver por que é importante analisar esses dados. Porque você vai pagar pela sua demanda contratada. E qual demanda que você vai contratar? Então, isso é importante você saber o perfil de carga da sua indústria. Se eu ultrapassar a minha demanda, a gente vai ver na próxima aula, que eu vou pagar o dobro, né, da tarifa da demanda contratada. É a demanda de ultrapassagem. Então, eu tenho que saber como funciona para mim não pagar a multa, exceder esse valor, né, mais do que eu preciso. E se a minha carga tiver um perfil muito ruim, onde eu tenho concentração de cargas, de muitas cargas no mesmo horário, isso é ruim, né? E poucas cargas na maior parte dos outros horários, porque eu vou ter que contratar uma demanda para aquela faixa de valor ali, ou tentar igualar, né, entre o período que eu não vou usar
com a multa de ultrapassagem caso eu contratar uma demanda menor, mesmo sabendo que eu vou ter uma demanda máxima por um período curto. Então, tudo isso precisa ser analisado. Isso aí é a função do engenheiro eletricista. Já estamos pensando aí na realidade, na prática nossa. Bom, e a demanda medida? É a maior demanda de potência ativa verificada por medição integralizada em intervalos de 15 minutos durante um período de faturamento. Então, a minha demanda medida seria basicamente a minha demanda máxima. Essas definições estão na resolução 414 da ANEEL, tá? Esses tipos de demanda. Bom, se eu sei que a medição é feita a cada 30 dias no meu consumidor, assim também é feito na sua casa, só que na sua casa você paga uma demanda fixa. Ah, eu pago uma demanda fixa, professor? Pago. Né? Você paga, se no caso do monofásico, 30 kW, no bifásico, 50 kW e no trifásico, 100 kW. Você consumindo ou não a sua energia, você vai pagar uma taxa mínima de fatura de energia correspondente à disponibilidade de energia da concessionária, que é em função da sua demanda, de acordo com o tipo de padrão que você tiver. Então, ó, durante o ano, a gente tem 7 meses de 31 dias, 4 meses de 30 dias e 1 mês de 28 dias. Calculando, então, o número de horas desses meses e dividindo o resultado por 12, encontraremos um número de horas de um mês médio. Então, vamos lá. São 7 meses, né, de 31 dias, vezes 24 horas, 4 meses de 30 dias vezes 24 horas e 1 mês de 28 dias vezes 24 horas. Dividido isso por 12 meses, eu tenho aí um mês médio, um número de horas médio no mês de 730 horas. Se eu tenho 730 horas e cada hora eu preciso tirar 4 amostras de demanda, então eu multiplico isso por 4, eu vou ter aí num mês 2.920 leituras. Então, quando eu pegar a minha memória de massa, em média, eu vou ter esse valor aí de amostragem. Então, eu preciso tirar a minha demanda máxima ou demanda medida, né, dentro desse valor e calcular meu consumo também, né? Então, dentro desses 2.920, eu vou ter aí para cada medição um valor de demanda. Novamente, nós vamos ver essa tabela lá no final da aula, que eu vou mostrar para vocês. Então, cada linha que eu tiver lá de potência medida, potência na fase A, potência na fase B, potência na fase C, eu estou tendo ali uma medição de demanda. Dentre essas demandas, dentro dessas 3.000 linhas, vamos arredondar aqui, tá? 2.920, 3.000 linhas de memória de massa medida, eu vou ter que achar então a minha demanda medida, que seria meu maior valor medido de demanda. Esse maior valor vai ser o valor faturado pela concessionária. Isso nós vamos falar na próxima aula, quando a gente vai começar a falar de tarifação. A máxima dessas demandas durante esse período é considerado para faturamento pela concessionária de energia elétrica, será a demanda medida. Então, demanda medida vai ser a minha demanda máxima, né? Meu maior valor de demanda naquele período. Demanda contratada, ó. Demanda de potência ativa a ser obrigatória e continuamente disponibilizada pela distribuidora no ponto de entrega conforme o valor e período de vigência fixado em contrato e que deve ser integralmente paga, seja ou não utilizada durante o período de faturamento, expressa em quilowatts. Então, se eu contratar 5.000 kW, eu usando ou não essa demanda, eu vou ter que pagar por ela. Ah, professor, então quer dizer que tipo assim, eu vou pagar a minha demanda medida, ela foi de 2.000 kW, mas eu contratei 5.000, eu vou pagar os 5.000. Ah, mas eu consumi menos. Não interessa, tá? Para a concessionária, ela está disponibilizando para você esses 5.000 kW no seu ramal de entrada. Se você está consumindo menos, então você muda o contrato, diminui a sua demanda, porque eu posso fornecer essa energia para outra empresa ou para outro consumidor, sendo que eu não estou vendendo porque eu estou entregando ela para você. A mesma coisa na sua residência. Você no padrão monofásico a 2 fios é 30 kW. No padrão bifásico a 3 fios, 50 kW. Pode olhar a sua fatura de energia. No trifásico é 100 kW. Você consumindo ou não, né, você usando essa demanda, você vai pagar por esse valor, tá? Porque ela está disponibilizando isso para você. Ela está entregando aquela potência ali no seu padrão de entrada. Se você precisar ou não, ela está ali, disponível. Então, pela disponibilidade, você paga por isso.
Então, por isso que é interessante você saber o perfil de carga da sua indústria antes de você fazer o contrato ali da sua demanda. Ou conforme você tem a medição ao longo de um ano, com essa medição ao longo do ano, você definir então qual que vai ser a sua nova demanda contratada, porque seu perfil de carga pode mudar ao longo de um ano. Você pode melhorar a eficiência da indústria, você pode aumentar a produção da indústria, colocar mais ali prédios, né, construções novas, aumentar o consumo, e você começa a pagar demanda de ultrapassagem, você está excedendo o valor que você contratou. Então, é muito importante saber e entender a questão da demanda. E a gente vai conseguir entender um pouquinho entre essa aula de hoje e as próximas aulas de tarifação. Demanda faturável, valor de demanda de potência ativa considerado para fins de faturamento, com a aplicação da respectiva tarifa expressa em kW. Então vai depender aí do valor que eu estou medindo, né? Vai ser a demanda contratada, vai ser a demanda medida. Então tudo isso aí a gente vai entender ao longo do processo aqui das nossas aulas. Demanda de ultrapassagem, parcela da demanda medida que excede o valor de demanda contratada, expressa em kW. A gente vai ver que a tarifa dessa demanda de ultrapassagem ela é o dobro da tarifa da demanda contratada. Então por isso que não é interessante você contratar uma demanda e sempre ficar colocando mais carga do que você contratou naquele instante, porque a demanda de ultrapassagem você vai pagar o dobro da tarifa, tá? Fica inviável aí para a indústria. Então eu tenho aqui outro gráfico, né? A demanda ativa, demanda contratada, o gráfico é de demanda ativa, tá? Título do gráfico, e a linha tracejada é a demanda contratada. Olha que essa indústria ela poderia ter usado toda essa demanda aqui, que ela contratou, mas ela não utilizou. Sendo que ela está pagando quem? Ela está pagando por essa demanda. No horário de ponta, como a energia ela é mais cara, ele contratou uma demanda menor. E ele reduziu ali as atividades na indústria, remanejou carga, colocou geração própria em uma parte da indústria, independente do que ele fez. Como ele tem um horário de ponta, que esse horário é mais caro, que é o horário de pico das concessionárias, que é aquele horário, o sistema demanda mais energia, né, que tem um consumo maior de energia, então a concessionária ela tem esse horário de ponta para poder fazer com que há uma redução aí do consumo naquele horário por parte de algumas indústrias, né, algumas empresas, e alivia esse sistema para outras situações. Então, é bom ter um controle entre aqui a sua demanda contratada e a sua medição de energia, né? O seu consumo na indústria. Aí o que precisa ser feito? É um estudo da relação dessa carga aqui, dessa demanda não utilizada, se compensaria você contratar uma demanda menor, um pouco menor, e pagar aí um pouco da sua demanda de ultrapassagem. Isso que precisa ser feito, precisa ser analisado, precisa ser estudado pelo engenheiro eletricista. Bom, o que seria o horário de ponta e horário fora de ponta? O período composto por, horário de ponta, tá? É um período composto por 3 horas diárias consecutivas definido pela distribuidora, considerando a curva de carga do seu sistema elétrico. Então isso depende de consumidor, de concessionária para concessionária. O horário pode mudar de uma concessionária para outra, dependendo do perfil de carga ou da concessionária ou daquele alimentador, tá? Pode ser que mude também o horário de ponta dependendo do alimentador. Desde que seja aprovado pela ANEEL para toda a área de concessão da concessionária, tá? Com exceção feita aos sábados, domingos, terça-feira de carnaval, sexta-feira da paixão, Corpus Christi e os seguintes feriados. Então existe aí vários feriados que aí essa questão do horário de ponta ela não entra em consideração. Horário fora de ponta, isso o medidor também ele faz essa análise, tá pessoal? Por isso da importância do medidor digital. Ele consegue diferenciar horário de ponta, horário fora de ponta, e ele consegue diferenciar feriados. Os feriados já são cadastrados no sistema deles para quando chegar a fatura, isso já está tudo separado, tudo delimitado, tá? O horário fora de ponta é todos os outros horários, né, que não compreende aquelas 3 horas ali definidas para o horário de ponta. Vamos ver aqui alguns exemplos. Horários de ponta de sistemas elétricos, normalmente estabelecido entre as 18 e 21 horas. Na Energisa Mato Grosso, até onde eu sei, ele é das 17h30 às 20h30, ou dependendo do alimentador, né, que tiver ligado na empresa. Tem alimentador que tem um horário de pico em outro horário, né, dependendo do perfil de consumidor. Residencial tem um perfil, industrial tem outro perfil, então pode ser que há uma mudança. Mas sempre varia ali em torno desses horários. Olha ali, CEMIG, em Minas Gerais, das 17 às 20, a Light no Rio de Janeiro, das 17h30 às 20h30, a Eletropaulo, 17h30 às 20h30,
A CELG, em Goiás, das 18 às 21, e assim por diante, né? Tem a Eletro lá embaixo, das 17h30 às 20h30. Então eu trouxe aqui alguns exemplos que eu consegui pegar na internet para vocês terem uma noção aí dos horários de ponta de algumas concessionárias. Fator de carga e fator de demanda. Vamos ver esses dois itens agora. Ó. O que seria o nosso fator de carga? É definido como sendo a razão entre a demanda média e a demanda máxima da unidade consumidora, ocorrida no mesmo intervalo de tempo especificado. Então o fator de carga vai ser minha demanda média sobre minha demanda máxima. Ou também pode ser considerado como quem? Consumo de energia ativa pela demanda máxima vezes o número de horas. Isso seria meu fator de carga, eu já vou explicar qual que é a importância dele. E o fator de demanda? É a razão entre a demanda máxima no intervalo de tempo especificado e a potência instalada na unidade consumidora. Então, fator de demanda é demanda máxima pela minha potência instalada. Analisando o meu gráfico lá, se eu ligar todas as minhas cargas, né, seria minha potência instalada, e olhar meu perfil de demanda, qual foi minha demanda máxima, então eu vou ter ali um fator de demanda. Os dois fatores aqui são valores menores que 1. Vamos analisar graficamente a figura aqui. Ó. Na figura temos o quê? A curva A, que é a vermelha, que é a curva de carga diária. A integral da curva é o consumo diário. Então, se eu fizer a integral da curva aqui, né, o valor da linha seria a minha demanda. E se eu fizer a integral da área, eu tenho o meu consumo, nesse intervalo de tempo. O B, que é a minha linha azul, é a minha demanda máxima. Então, foi medido ali, ó, 105 kW. E o meu C é a minha potência instalada. Quer dizer que se eu ligar todas as cargas dessa empresa, ou desse consumidor, eu vou atingir 130 kW. Então, aqui ele mostra que o maior consumo foi na hora das 19 horas. A maior demanda foi de 105 kW, né, para esse consumidor. O fator de carga pode ser, então, identificado como quem? O fator de carga vai ser o A sobre o B e vai ser um valor menor ou igual a 1. Já o fator de demanda, ele é ilustrado pela razão entre o quem? B e C. Quem que é B? Demanda máxima sobre carga instalada. Também tem que ser ali um valor menor que 1, né? Se você fizer essas continhas aí, vai ser um valor menor que 1. Então, se você pegar a área de B e C e dividir ali, você vai ter um fator de demanda. Bom, vamos entender melhor, então, o que significa o meu fator de carga e meu fator de demanda. Ó, o fator de carga é um índice adimensional que varia de 0 a 1, e quanto mais próximo de 1, melhor a eficiência energética da instalação. Para isso, ó, a diferença entre o consumo medido, né, o numerador da equação, e a minha demanda máxima registrada deve ser o menor possível. Esse resultado próximo a 1 indica que as minhas demandas instantâneas ao longo do dia são próximas da demanda máxima. Então fica fácil agora de eu contratar um valor de demanda, já que a minha demanda ao longo do dia está próximo da minha demanda máxima. Então, se o meu fator de carga ele for praticamente 1, eu estou melhorando a minha eficiência do meu circuito, já que eu não estou pagando por uma energia que eu não estou utilizando. Conseguiu entender agora? Esse pico aqui, ó, esse pico, longe desse valor aqui, ó, de demanda ao longo do dia, é ruim. É interessante que o meu consumo ficasse aqui, ó, perto desse pico, né? Então, meu fator de carga seria próximo de 1, porque eu vou contratar esse valor de demanda e eu vou deixar de pagar por esse valor aqui, ó, que eu não estou utilizando, que seria pouco, comparado com esse valor gigante aqui, ó, de uma energia que eu não estou utilizando, mas eu estou pagando, que é a minha linha azul. Então, voltando aqui, o fator de carga ele é um bom indicador de como a unidade consumidora utiliza a potência instalada no estabelecimento. Em outras palavras, permite verificar o quanto a energia está sendo utilizada de forma racional. Este índice não é tarifado para a concessionária, realmente, não tarifa, né? O fator de carga é um índice ali para o engenheiro eletricista fazer a sua análise do seu circuito, da sua planta. E a possibilidade dele ver se eu posso fazer outras cargas funcionar ao mesmo tempo e tirar de outros horários. Então, antigamente, quando começou a fazer a tarifação dessa forma, né, houve muita consultoria nessa área, que muitas empresas teve que repensar a forma de trabalhar.
em vez de concentrar tudo num mesmo momento e em outros momentos tudo desligado, não, né? Houve uma readequação, parte da planta funciona num período, a outra parte outro período, ou foi feita uma distribuição de cargas ali, de motores, de equipamentos ligados ao mesmo tempo, para ter um consumo praticamente uniforme, tentando manter aí o fator de carga próximo de 1. Já para o fator de demanda, o que se procura conhecer é o quanto dos aparelhos existentes é usado simultaneamente, que tem tudo a ver com o fator de carga, né? Este fator é obtido pela razão entre a demanda máxima do cliente e seu potencial de uso, ou seja, a sua potência instalada. Então, o quanto de carga eu ligo ao mesmo tempo comparado com o tanto de carga que eu tenho na minha planta, né? na minha unidade consumidora. Se este valor for próximo a 1, significa que o cliente consegue utilizar simultaneamente toda a sua potência instalada. Lembra do gráfico anterior ali? Que eu utilizei uma potência alta às 19 horas e lá no início do dia, né, ou de madrugada, dependendo ali se o meu gráfico era de 24 horas, eu praticamente não tinha carga funcionando, pouca. Então, essa questão do fator de demanda também, eu vou olhar essa situação, né? O quanto eu consigo manter de carga funcionando com base na minha carga instalada. E assim, com esses dois indicadores, o engenheiro eletricista consegue fazer uma readequação da unidade consumidora de forma que você pague uma menor fatura. Pelo fato de eu não ter que contratar uma demanda, vou voltar lá no gráfico anterior. Por que é importante conhecer esses dois fatores? Imagina eu ter que contratar uma demanda máxima com base nesse valor e eu passo a maior parte do dia sem usar. Olha aqui, ó. Se for verificar aqui em termos de horas, né? Olha o tanto que cresceu essa potência na minha indústria ou na minha unidade consumidora, e eu tenho que contratar uma demanda por causa da potência máxima aqui, ó, da demanda máxima. Então, pega essa área que está aqui, né, ou essa, e tenta redistribuir ela em outros horários do dia, para poder você trabalhar com uma demanda menor aqui, ó, porque eu vou contratar uma demanda em vez de 130, né, 105 na realidade, que foi a demanda máxima, e eu contrato aqui uma demanda de 60, 70. Olha a diferença. Então, por isso que é interessante conhecer o fator de carga e o fator de demanda. Continuando, então, aqui nossa parte da aula, falar um pouquinho do medidor de demanda tipo mecânico, que são os medidores iniciais, os primeiros medidores, os analógicos, como que ele funcionava, né? Existem aparelhos que combinam a medição de demanda e quilowatt-horas consumido no mesmo equipamento. O eixo do disco aciona mecanicamente e independentemente dois dispositivos registradores. E quais seriam esses dois dispositivos? O primeiro, um dispositivo com engrenagem e respectivos ponteiros de mostrador, através dos quais são medidos e somados as rotações do disco em quilowatt-hora de energia consumida. Esse seria o meu primeiro dispositivo. Um segundo dispositivo é um dispositivo de engrenagem e transmissão que, trabalhando em conjunto com o pequeno motor, soma as rotações do disco durante cada intervalo de 15 minutos em termos de quilowatt de demanda. Vendo isso de forma visual, para poder entender, eu tenho da seguinte forma aqui, ó. Vou mostrar. Eu tenho aqui no item 4 o meu elemento móvel. Lembra daquele meu disco que ficava girando no medidor da aula passada? Esse é meu elemento móvel. Ele tinha uma rosca sem fim aqui, né? Tem umas engrenagens e essas engrenagens faziam ali registrar então o meu consumo, certo? Beleza. Agora, nesse mesmo medidor, eu tenho um dispositivo para medir a minha demanda. Vamos conhecer as partes desse medidor. No item 1 aqui, ó, o número 1, eu tenho um ponteiro de arrasto, que ele é preso no disco 3, tá? O número 2, aqui, eu tenho um ponteiro indicador de demanda máxima, ó, preso também no mesmo eixo do disco 3. Então, eu vou ter esse ponteiro 1 arrastando a cada 15 minutos para cá, e esse 15 minutos ele é resetado aqui, na hora que ele levanta essa mola e as engrenagens elas deslocam e a mola puxa de volta para zero, tá? E aí ao longo do mês, o que vai acontecer? Dependendo da minha potência máxima, esse ponteiro vai ser deslocado, né, a cada 15 minutos. Então vamos supor que hoje ele deslocou isso,
Amanhã houve um pico maior, esse ponteiro de arrasto trouxe o ponteiro 2 para cá. E aí quando chega no final do mês, esse ponteiro ele chegou na demanda máxima, que é o que o leiturista vai pegar lá no medidor, no analógico. E aí como ele faz a leitura, o que ele faz? Tem um dispositivo lá que ele aperta para que esse ponteiro volte para zero. E aí inicia uma nova leitura ao longo do mês. A cada 15 minutos, que é o tempo de dar uma volta do D4, ele levantar com essa mola essas engrenagens e essa mola puxar de volta o disco para o local, né, estacionário, fazendo com que esse ponteiro aqui volte para zero. Mas esse, como está no centro, ele vai manter onde que ele estava, tá? Quem vai fazer esse ponteiro voltar para o lugar vai ser o leiturista da concessionária. Então, ao longo de 30 dias, esse ponteiro vai ali quantas vezes? 2.000 e poucas vezes, né? Que a gente viu agora há pouco. E ele vai arrastar esse ponteiro 2 em cima da minha escala numérica aqui. E vai parar. Ele não vai voltar enquanto o leitorista não vier e apertar o botão para poder voltar. E assim era feita então a medição da demanda máxima na forma do medidor mecânico. Eu vou ver se eu acho um medidor desse e vou colocar uma foto aqui na edição do vídeo para vocês entenderem como que funcionava, tá? Bom, a sequência de funcionamento é a seguinte. Eu acabei de escrever, mas vamos ver aqui. Sabemos que a velocidade do disco é proporcional à potência do circuito, ou seja, em um determinado intervalo de tempo, o número de rotações dada pelo disco será proporcional à energia elétrica em kWh consumida pelo circuito. Beleza. Esse número de volta é que vai definir então o deslocamento ali da potência. Desta forma, o desvio que o ponteiro de arrasto efetuar será proporcional ao número de rotações deste mesmo disco, dentro desse período de quê? De 15 minutos. Quanto maior for o número de energia elétrica no intervalo de 15 minutos, maior será o número de rotações do disco e, como consequência imediata, teremos o ponteiro indicador de demanda máxima registrando um valor maior do que o anterior. O funcionário da concessionária de energia elétrica, ao final do período destinado ao faturamento, anota o valor de demanda máxima e faz com que o mesmo ponteiro retorne a zero. Então, quanto mais rápido girar esse disco, mais volta vai dar as engrenagens, né? Dependendo aí o sentido de giro, e mais volta vai dar essa outra engrenagem, fazendo com que esse ponteiro venha para o mais distante aqui. Deu os 15 minutos, o disco D3 volta para a região de repouso, que seria essa região, e começa novamente a vir deslocando conforme gira o disco, em função das engrenagens girando aqui. É claro que todas as engrenagens já foram feitas aí com o número de dente, a proporção, de acordo com a potência medida. Bom, a figura a seguir mostra o diagrama de nível para a evolução da demanda ao longo do tempo. Então, basicamente, ele mostra aí, em termos de uma hora, né, 15 minutos, 30, 45, 60, as demandas medidas numa determinada concessionária, tá? Então, ele vai medir a demanda ali, num período, me dá um valor, depois ele mede de novo, me dá outro valor, e assim por diante. Então, eu tenho aqui valores que não chegam na demanda contratada e um valor que atinge a minha demanda de ultrapassagem, né, que passa da minha demanda contratada. Outra forma de representar isso, você tem aqui a sua medição ao longo de 15 minutos, né, de potência, e quando você faz a integralização disso, ele te dá um valor de demanda de 15 minutos, tá? Então, essa aqui é a minha variação da minha demanda ao longo dos meus 15 minutos. E aí, quando ele faz a integralização disso, ele me dá um valor aí médio, né, de demanda, que nesse caso, ao longo de uma hora, eu tenho aqui um valor de demanda máxima, que seria o meu maior valor de demanda. Só para vocês terem uma noção aí de como que é feito dentro do medidor. O medidor, ele está lendo lá a tensão e corrente, variando ao tempo, né, num período de 15 minutos. Então, eu posso ligar uma lâmpada, posso desligar uma lâmpada, posso ligar o motor, desligar o motor, da partida do motor, um ar-condicionado acionar o compressor, desligar o ar-condicionado. Então, essa variação está sendo monitorada pelo medidor e a cada 15 minutos ele me dá um valor de demanda, então, correspondente a essa medição. Vamos fazer um exercício para a gente poder fixar esse conteúdo? Bom, pensando ainda no analógico, ó, um medidor de kWh com uma constante KD de 3,6 Wh por rotação, lembra que a gente viu isso na aula passada, possui um indicador de demanda máxima. Durante uma hora, ou seja, a cada intervalo de 15 minutos,
observou-se que o disco executava as seguintes rotações. Então vamos lá. Nos primeiros 15 minutos, o disco deu 850 rotações. Quando estava em 30 minutos, isso partindo do zero, tá? Aqui. Ele estava com 1.720 rotações. Em 45, ele já estava em 2.370. E quando chegou em 60, de 0 até 60, ele deu 3.110 rotações. Então o exercício pede para determinar a seguinte situação. Qual que é a demanda em cada intervalo? Qual que é a demanda máxima? E qual que é a demanda média? Então vamos lá. Qual que seria a minha demanda em cada intervalo? Os meus primeiros 15 minutos. Eu tenho 850 rotações, então a leitura já é direta. Vezes 3,6 watt-hora por rotação, eu tenho 3.060 watt-hora. Dividido por 1.000 para dar em quilowatt-hora, 3,06 kWh. Certo? Isso é meu consumo, tá? Não é minha demanda, já que eu tenho watt-hora em termos de rotação. Não confunda demanda com consumo. Já com 30 minutos, eu vou pegar os 1.720 rotações, subtrair da 850, porque eu só quero de 15 minutos, e multiplicar por 3,6, eu tenho 3.132 watt-hora, ou 3,132 kWh. Em 45 minutos e 60 minutos, eu vou ter ali, ó, em 45, eu vou ter 2,34 kWh e 2,664 kWh. Aí, o que ele pede para a gente achar? A demanda em cada intervalo, a demanda máxima e a demanda média. Como que eu acho a minha demanda em cada intervalo? Não é o meu consumo dividido pelo tempo de 15 minutos? Então, a minha demanda nos meus primeiros 15 minutos vai ser o meu consumo dividido pelo meu tempo. Então, vai me dar aí uma demanda de 12,24 kW. Já no período de 30 minutos, que corresponde de 15 a 30, eu tive uma demanda de 12,528 kW. De 45 e de 60, eu tenho ali 9,36 kW e 10,656 kW, respectivamente. Então, está em azul as demandas por período, está em vermelho a minha demanda máxima. Lembrando que essa é a potência que estava ali ligada, né, em torno de 12,528 num período de 15 minutos. Já a minha demanda média, basicamente aquela equação que a gente fez anteriormente, ou simplesmente você soma todas as demandas e divide pelo número de demanda que você teve. Vai dar em torno aí de 11,196 kW. Se você analisar aqui, ó, você teve um consumo de 3,12 kWh, certo? Isso em 15 minutos. Se você multiplicar isso por 4, né, que você aí teria mais ou menos essa carga ligada durante 1 hora, você vai ter aí praticamente um consumo de quanto? De 12,5, né, kWh. Mostrando para você então que realmente era essa demanda naquele período. E se ela ficasse ligada durante 1 hora, eu teria esse consumo, né, porque seria essa potência ligada durante 1 hora. Tá? Só para você fazer uma análise aí se realmente esse 12,24, 12,5 está correto. Como essa potência foi ligada durante 15 minutos, analisando os 3,12 ali, você fica, uai, mas será que foi isso mesmo? Agora analisa isso durante 1 hora. Você reverte esse valor em 1 hora em uma demanda também, né? Que seria 12,5. Ok? Não sei se eu tentei ajudar aí ou se confundiu a cabeça de vocês. Se qualquer coisa vocês voltam para poder entender aí o que eu tentei fazer, a minha analogia ali, para mostrar o porquê dos 12,5. Bom, e como que funciona o registrador digital de tarifação? Como que está sendo feito, né? Como que foi feita a migração? A gente já viu na aula passada que isso veio em função de cobrar valores diferenciados de acordo com o horário de ponta, de acordo com o horário de fora de ponta. Vocês viram no gráfico lá as tarifas, né? Que tem ali o contratado no horário de ponta, horário fora de ponta. E vocês viram que no analógico eu só tenho um ponteiro que me mostra o valor máximo. Então eu tinha um valor de demanda para qualquer horário do dia. Então não tinha incentivo para as concessionárias parar de consumir energia no horário de ponta. Por que eu vou parar de consumir energia no horário de ponta? É o horário que meus funcionários estão trabalhando, né? Então, com o fato de cobrar mais cara a energia nesse horário, faz com que pese no bolso das concessionárias
ela reduz a atividade, né? Ela migra aquele horário de atividade do horário de ponta para outro horário, ou ela utiliza uma geração própria para poder melhorar isso. Isso só foi possível com o medidor digital. Então, ó, as tarifas de energia elétrica para alguns consumidores é formado tendo como base o consumo de energia e a demanda de potência. Os preços estabelecidos pelo governo para a tarifa de consumo e para a tarifa de demanda não consideravam o período do dia ou o mês do ano. Ou seja, qualquer que for a hora do dia, manhã, tarde, noite, ou do mês, de janeiro até dezembro, o preço era o mesmo. Desta forma, não havia estímulo sob o ponto de vista do custo por quilowatt-hora para que o consumidor industrial fugir do horário de ponta do sistema elétrico. Quem sofria com isso era a concessionária, porque o sistema dela estava sobrecarregado naquele horário. No modelo tarifário antigo, então, era definido um período úmido de dezembro de um ano até abril do ano seguinte e outro denominado de período seco, de maio, né, até novembro, que seria o período aí seco, onde ocorrem maiores e menores precipitações de água, respectivamente, que prejudica aí em questão da geração, né? Mais água no reservatório, então eu tenho mais disponibilidade de gerar energia. Então, coloca-se um preço mais caro de energia no período seco e um preço mais barato no período úmido, para poder ver se as empresas economizam energia no período seco, para poder não ter que sofrer com a questão da geração. O fornecimento de energia elétrica no período seco, por estar associado a um maior risco de déficit, tende a ser mais oneroso à concessionária do que em um período úmido, que eu acabei de explicar, né? Esse sistema foi substituído, então, pelo atual sistema de bandeiras. Aí hoje a gente tem a bandeira vermelha, a bandeira amarela e a bandeira verde, que a gente vai falar isso nas próximas aulas. Os registros dos valores de demanda e consumo nos horários de ponta e fora de ponta são feitos através de registradores digitais para tarifação, o que é instalado pela concessionária. Antigamente, então, não tinha como. Agora, com os digitais, isso ficou possível. É um equipamento eletrônico com capacidade de captar, registrar, exibir e manter disponíveis as informações necessárias para acompanhamento do consumo de energia elétrica e possibilitar desta forma a aplicação das tarifas diferenciadas. Vocês vão ver isso nos exemplos que eu vou mostrar no final da aula sobre memória de massa, né? Aquelas memórias de massa que é tirada do medidor da concessionária e do medidor paralelo, que seria um analisador de energia, tá? Como que são mostrados de um e como que é mostrado de outro. É um equipamento equipado com um microprocessador para o seu controle, atualização de relógio, calendário, reconhece feriados, sábado, domingo, gerenciamento da sua memória de massa e etc. Então vocês estão vendo aí que o próprio medidor já reconhece sábado, domingo, feriado e tudo, né? Já é configurado nele pela concessionária, antes de mandar para lá, para poder instalar no consumidor. Horário de ponta, horário fora de ponta, tudo isso já é definido pela concessionária dentro do medidor. Então, quando ela recebe a memória de massa, já vem escrito se é horário de ponta, se é horário fora de ponta, qual que é o dia, qual que é a hora, qual que é a semana, qual que é o fator de potência, qual foi a demanda, né, medida, a corrente, a tensão, dependendo do medidor, dependendo das informações que eu quero. Tem medidor que vai te dar só o consumo, então ele vai te dar lá a medição de consumo como memória de massa. Então isso aí tudo afeta de um medidor para outro e também do que vai ser cobrado daquela empresa e que é assunto da nossa próxima aula. Ó, o medidor de energia fornece as grandezas necessárias que são registradas em meio não volátil, né? Memória de massa, né? Vai ser a nossa memória aí, vocês já estão acostumados, isso já é comum no nosso dia a dia. Quem mexe aí com PIC, microcontrolador, sabe dessa questão de você ter uma memória que você mesmo desligando o equipamento, quando você volta, ele não pode perder essa memória. Então não posso apagar. Imagina se toda vez que eu acabasse uma energia, zerasse meu medidor de energia, né? Não tem como. Através de um mostrador digital com vários dígitos e indicadores, o consumidor pode acompanhar as informações armazenadas na memória de massa e informações sobre o período de tarifação vigente. Então, se você olhar aqui o display do medidor, ele tem os dois primeiros dígitos que representam um código. Cada código desse indica uma medição ou o que ele está indicando aqui no registrador. Vamos ver aqui para frente, tem um exemplo que vai falar sobre isso. Os dois primeiros dígitos são utilizados para a identificação da função: energia ativa, demanda, energia reativa, tensão e etc. Tá? E os outros representam a leitura dos valores dessa função.
Nem tudo vai estar ativado, tá? A concessionária pode desativar algumas funções. Ele mede muita coisa, só que a concessionária pode desativar. Que tipo, ela não vai querer que fique mostrando a tensão e corrente ali no display, mas ele poderia mostrar, já que ele tem essa informação. Ah, a concessionária quer que ele só mostre consumo. Só vai mostrar consumo. Vai mostrar o consumo e vai mostrar o reativo, indutivo, reativo, capacitivo. Então, dependendo do consumidor, a concessionária ativa ou desativa isso aí para poder o leiturista fazer essa leitura. Isso caso ele faça a leitura no display. Agora tem muitas unidades consumidoras que a leitura é feita pela memória de massa. Então, abaixa a memória de massa e a memória de massa já tem todas as informações que precisa lá. Para obtermos as grandezas elétricas, os valores mostrados devem ser multiplicados por uma constante específica. Caso também tenha, tá? O quilowatt mostrado ali no display depende de ser multiplicado por uma constante para ter o valor real. Vamos fazer um exemplo para a gente poder entender essa parte. Vamos pensar aqui, ó. Se tivermos, por exemplo, uma leitura de energia ativa no código 3, né, que seria energia ativa, no mostrador com os dígitos 03, 729, devemos multiplicar o valor de 729 pela constante, que nesse caso do exemplo ele falou que a constante é 30. O que a gente vai encontrar então? A energia ativa total vai ser igual a quem? 729, que está no display, que é a energia ativa, vezes 30, então eu tenho 21.870 kWh. Se eu pegar a leitura do mês anterior, que foi 681, então eu vou ter aí o valor de 20.430 kWh. Fazendo a diferença entre eles, eu vou ver que a energia consumida foi de 1.440 kWh. Basicamente é assim que funciona em relação à medição no display. Aí se o código 03 é a potência, é a energia ativa, o código, se não me engano, 21, 24 é a energia reativa indutiva e energia reativa capacitiva. Tem que ver se esse código são padronizados ou se ele muda de um medidor para outro, de uma marca para outro, tá? Bom, e como que fica então comparado com a memória de massa? Se você olhar a memória de massa, essa aqui é a memória de massa da universidade, aqui, né, da UFMT. Eu tenho a memória de massa do ano de 2019 todinho. Aqui está marcando que é até o dia 28/2, mas na realidade é até 31/12 de 2019. Eu vou estar caminhando essa memória de massa para a gente estar analisando esses dados, tá? Para a gente aprender a trabalhar com memória de massa, porque é melhor vocês já utilizarem a memória de massa e a gente está medindo, né, calculando o consumo, demanda, em cima de um dado real, do que eu ficar só mostrando aqui para vocês, ok? Então ele vem marcando aqui, ó, o dia, tá vendo aqui, ó, que aqui é o dia do mês 7, ó, então essa data aqui tá errada, tá? Aqui é do mês 7, 10/7, tem os horários de 15 em 15 minutos, é uma quarta-feira, horário fora de ponta, porque já é depois das 21, né? Eu tenho aqui o fornecimento de energia em quilowatt, ó, de 0,22, o kVAR indutivo, o kVAR capacitivo está zerado, e eu tenho aqui a corrente na fase A, fase B, fase C, a tensão na fase A, fase B, fase C, a energia reativa, né? E esses dados aqui a gente vai ver na próxima aula, tá? Isso muda de uma concessionária para outra, essas terminologias. Então é assim que vem a memória de massa de um medidor aí da concessionária, no caso nosso do medidor da universidade. Já a memória de massa do nosso medidor RMS, March 21, que vocês já estão utilizando aí no laboratório, né? Já viram no laboratório, ele traz também a hora, aí a medição aqui está de 1 em 1 segundo, mas eu poderia ter feito de 15 em 15 minutos. Eu tenho a data, eu tenho o dia da semana, eu tenho as tensões, VA, VB e VC, eu tenho as correntes, IA até IC, eu tenho a potência, né? Na verdade a minha demanda aqui, então se for de 15 em 15 minutos, eu vou ter a minha demanda na fase A, fase B, fase C, aí eu tenho a energia reativa, né? A potência, né, reativa, no caso aqui a minha demanda de reativo, que a gente viu hoje, potência aparente, e aí tem mais dados para lá, que o medidor da concessionária não me traz, tá? Esse medidor ele traz mais completo. Só que o medidor da concessionária ele já te traz os dados já voltado para faturamento. E o medidor de energia, de qualidade de energia ou analisador de energia, ele já te traz os dados mais brutos para você analisar tudo que você precisar, tá? Para você fazer uma consultoria, você quer fazer uma análise de uma indústria que está com problema na energia,
Então, o analisador de energia ele te traz todas essas informações, o que não traz o medidor convencional da concessionária. Certo? Espero que vocês tenham entendido aí um pouquinho de demanda, a importância da demanda, e a gente vai complementar mais isso, né? Demanda, consumo de energia, horário de ponta, horário fora de ponta, nas próximas 3 aulas que a gente vai falar sobre fatura de energia. Aí sim, lá a gente vai falar sobre tudo isso, quanto custa, que hora que fica mais caro, que hora que fica mais barato, por que é importante controlar a demanda contratada, tudo isso aí na próxima aula. Então a gente se vê na próxima aula.